Às vezes, a gente vê umas notícias que são tão cabulosas que ficamos até pensando: o que está acontecendo com a Terra? A Europa, por exemplo, tem experimentado uma onda de calor daquelas nos últimos anos. No dia 15 de julho de 2023, a BBC News divulgou uma reportagem com dados sobre alertas vermelhos que foram emitidos para 16 cidades em toda a Itália à medida que o calor extremo afetava o sul do continente europeu. O calor estava tão intenso que o governo italiano aconselhou qualquer pessoa nas áreas cobertas pelos alertas vermelhos de sábado a evitar a luz solar direta entre 11 horas da manhã e 6 horas da tarde, além de redobrar os cuidados com idosos. As altas temperaturas também atingiram as partes centrais da Europa, incluindo a Alemanha e a Polônia, além de Estados Unidos, China, Norte da África e Japão. A título de curiosidade, a temperatura mais quente já registrada na Europa foi de 48,8 graus Celsius na Sicília em agosto de 2021. Aliás, conforme alertou a Organização Meteorológica Mundial, OMM, o clima extremo causado pelo aquecimento global está, infelizmente, se tornando o novo normal. Em 2022, as ondas de calor fortíssimas também atingiram a Europa. Só que no ano passado, rolou uma coisa bastante incomum. É que com a seca, os níveis de água baixaram e as sinistras pedras da fome apareceram novamente nos rios europeus. E pensando em termos futuros, esse pode ser um sinal de mau presságio. Isso porque as populações que viveram entre os séculos XV e XIX, em territórios onde hoje estão localizados países como Alemanha e República Tcheca, deixaram marcos nessas pedras com algumas mensagens. Os conteúdos dos textos tratavam sobre catástrofes desencadeadas pela falta de água e lembranças das dificuldades sofridas durante as secas. De acordo com o G1, a inscrição mais antiga foi encontrada na bacia do rio Elba, que nasce na República Tcheca, corre pela Alemanha e deságua no Mar do Norte. Ela data de 1616 e foi escrita em alemão. Na tradução para o português, a inscrição traz um aviso preocupante. Se você me vir, chore! E eu nunca pensei que veria de novo uma coisa dessas. Mas não é que nuvens de gafanhoto voltaram a assolar a Terra, pois pode acreditar, isso realmente aconteceu. Seria a 8ª praga, conforme diz a Bíblia? Isso só Deus sabe. O fato é que nos últimos anos a coisa pegou fogo nesse sentido. Em 2020, mais de 100 fazendas foram completamente invadidas por nuvens de gafanhotos na África do Sul. Na época, imagens divulgadas pela estatal SABC mostraram milhões de insetos voando pelos campos e se alimentando da grama e dos cereais. E o pior é que a situação pegou muita gente de surpresa. O Quênia, por exemplo, não sofria com a grande invasão de gafanhotos há 70 anos. Por isso, quando os primeiros enxames chegaram lá em 2019, o país estava totalmente despreparado para os problemas que viria a enfrentar. Segundo a National Geographic, os enxames começaram a se formar em 2018, depois que ciclones provocaram chuvas intensas nos desertos inóspitos da Arábia, o que permitiu a reprodução dos gafanhotos nas areias úmidas. Além disso, no ano de 2019, os ventos foram muito fortes, o que ajudou a espalhar os insetos. E alguns desses acontecimentos são até chamativos. Nesse sentido, um dos fenômenos naturais mais bonitos que existem é a maré vermelha. Trata-se de uma visão muito interessante. Ondas azuis metálicas e brilhantes. Isso aconteceu nas praias da Califórnia, nos Estados Unidos, em 2020. Esse tipo de coisa acontece quando há uma grande concentração de algas, do tipo dinoflagelados. Elas irradiam um brilho azulado ao serem agitadas pelo movimento das ondas, numa parada chamada de bioluminescência. De acordo com o Instituto Scripps de Oceanografia da Califórnia, as marés vermelhas são fenômenos imprevisíveis e não dá para afirmar com certeza por quanto tempo elas irão durar. Isso pode variar de uma semana a um mês, ou até mais. As algas que compõem esse fenômeno não estão entre as mais tóxicas, porém, os cientistas garantem que é melhor ficar longe desses organismos. E teve até peixes caindo do céu, gente. Podem acreditar. E parece que tudo acontece lá nos Estados Unidos.
Dessa vez, quem presenciou a situação inusitada foram os moradores da cidade de Texarkana, no estado do Texas. A, entre aspas, chuva durou alguns minutos e aconteceu em 2021. Conforme a revista Galileu, o fenômeno foi registrado pela prefeitura da cidade por meio de uma publicação no Facebook. 2021 está entregando todos os seus truques, incluindo chover peixes em Texarkana hoje. E não, isso não é uma piada, disse a postagem. Segundo a prefeitura de lá, a chuva animal ocorre quando pequenos animais, como por exemplo sapos, caranguejos e peixes pequenos, são arrastados por trombas ou correntes de ar que acontecem na superfície da Terra. Conforme a emissora norte-americana WCIA, os animais mediam entre 10 e 12 centímetros de comprimento e pareciam ser da espécie bass branco. Além disso, há relatos de uma chuva de peixes que teria ocorrido em 2017, em uma escola primária localizada na Califórnia, mais precisamente na cidade de Oroville. Sobre o fenômeno em si, de acordo com a revista People, os animais não voadores podem viajar por quilômetros em uma nuvem após serem varridos por uma tempestade. Nesse processo, a nuvem libera água e despeja no solo os seres vivos arrastados pela tromba d'água ou corrente de ar. Olha, bem que poderia ser uma chuva de dinheiro, não é verdade?